queria entender um pouco da posição, do sentimento pessoal do senhor. Primeiro, o senhor se sente enganado, e se o senhor se sente arrependido de ter feito parte, um dia, do governo Bolsonaro, que se transformou na antítese de tudo aquilo que os militares, de certa forma, esperavam ao fim do governo. Não, em primeiro lugar, eu não me sinto enganado, não. Eu acreditei, como muita gente acreditou, como 57 milhões de brasileiros acreditaram, votaram, né, em 2018, e depois não é, a expectativa não é atendida da maneira como ela foi apresentada na campanha. Mas isso aí acontece, né? E a outra coisa é que também não me arrependo de ter participado, não. Eu fui com um bom espírito, de transparência, de fazer política decente, né? De combater a corrupção, de dar atenção para todos e para todas as correntes de pensamento, para todas as organizações, para todos os governadores, prefeitos, etc. Então, você vai com bom espírito. Então, eu não me arrependo de nada. E também não me arrependo de ter me posicionado logo de saída contra as barbaridades do fanatismo político, etc. Então, não tem arrependimento nenhum. Acho que foi um aprendizado, né? E por isso que eu estou aqui hoje e posso também, de peito aberto, fazer a minha crítica sem problema nenhum. Não preciso ficar General, em silêncio. o que é um pouco difícil para a gente perceber que está de fora é assim, tudo bem, aí o senhor percebeu logo no início, porque teve inclusive aqueles entraves com o Carlos, teve aquele problema, aquela grosseria toda do Olavo de Carvalho, aquilo tudo. Mas o que a gente tenta entender, e eu sei que não é seu papel julgar as pessoas, é por que tão poucos militares perceberam isso? Por que tanto apoio ainda nesse final de governo? Como foi possível acontecer isso que a gente viu no final do ano? E por que 4 anos de apoio aparente das forças mesmo, inclusive do alto comando, que se posicionava sempre a favor do presidente em qualquer manifestação, inclusive contra a oposição, quando havia alguma coisa, como aconteceu com os oficiais da reserva em cima do Aziz na época da CPMI da Covid. Essa percepção ia ser bacana a gente conseguir entender aqui. Por que tanto ficaram? Em primeiro lugar, isso aí não é institucional. Isso é individual. Cada um tem a sua avaliação individual, tem os seus interesses pessoais, tem a sua preferência pessoal. Então, não tem nada a ver com a parte institucional. As motivações são as mais diversas, né? O que aconteceu no final do ano é um absurdo. Aquilo ali foi um crime contra o Exército. Você deixar aquelas pessoas na frente ali dos quartéis, aqui do quartel-general aqui em Brasília, foi mais o último que sobrou, né? E que deu todo esse problema no dia 8, você tinha aquela massa de pessoas ali, não era tanta gente assim, não. Aqui o ponto máximo aqui teve 4 mil pessoas, só Brasília tem 2 milhões de eleitores, né? Então não era tanta gente assim, ainda gente que veio de fora, de caravana, de ônibus, etc. Tudo isso, no máximo, chegou a 4 mil. Bem ali na frente do quartel-general do Exército. Então, e quem é que tinha que fazer essa explicação para aquelas pessoas? Não era a Força Armada, não era o Exército. Porque o comandante do Exército é comandante operacional. Ele é um elemento da força que tem responsabilidade operacional, apesar de ser escolhido pelo presidente da República. Quem tinha que fazer a manifestação, porque é obrigado a fazer, porque ele é pago para isso, porque é funcional dele, primeiro é o presidente da República, que teria que se manifestar sobre o segundo turno e dizer, olha, nós tivemos uma eleição, eu perdi a eleição, tem outro candidato que ganhou, e não, a Força Armada, o Exército não vai tomar esse tipo de decisão política. Vocês voltem para casa. Agradeço o apoio, mas vocês voltem para casa. Isso aí era uma questão de honestidade, não foi honesto com as pessoas. Isso aí foi um desrespeito àquelas pessoas ali. Se tivesse feito isso, tinha evitado todos os outros problemas. Bom, qual é a outra instância que poderia ter feito essa explicação?
o Ministério da Defesa, que também é político, é um ministério. Tem a parte dentro dele que trata da parte operacional, o Estado-Maior Conjunto, mas o ministério, a função de ministro, ela é política. Também tinha que ter protegido as Forças Armadas e podia ter se manifestado politicamente, ter explicado isso para aquelas pessoas. Também não fizeram. Eles fizeram o contrário, né, general? Quando a polícia militar do DF tentou tirar os caras da frente do quartel, eles não deixaram, botaram um tanque na rua para proteger os vândalos. Mas ali a Força Armada ela não quis ultrapassar o ministro da Defesa e nem o presidente da República e se dirigir àquelas pessoas. Então, aquilo ali foi uma aberração. Pior de tudo, que quando o presidente foi embora do Brasil, que é outra coisa inimaginável, como que um presidente pode pegar um avião, pegar os auxiliares, a família, botar dentro do avião e ir embora para os Estados Unidos. E as joias, e levou as joias junto, né? Então, isso aí isso é um absurdo. Um presidente ele não pode se afastar do país sem autorização do Congresso. Se nós não temos essa lei, é uma vergonha na nossa legislação não ter uma Agora, lei. para a gente, como civil, como é que. Eu vou tentar pintar um cenário aqui para o senhor para entender a doutrina. Era um outro momento que devia ter dito: olha, eu estou indo para Miami, estou saindo do país, voltem para a casa de vocês. Não foi feito. Então, a Força Armada, por uma interpretação de disciplina, não quis ultrapassar o ministro da Defesa e nem o presidente da República. E tem uma outra coisa já desse governo. No dia 2, o atual presidente poderia ter dito para o ministro da Defesa e para o ministro da Justiça: olha, eu não quero mais ver esse acampamento amanhã, acaba com isso, manda todo mundo embora. Também teria evitado o problema. Mas como não aconteceu problema nenhum no dia 1º, na posse, então foi aquela tolerância que acabou dando problema uma semana depois. Então, essas tolerâncias com coisas erradas, vai tendo acúmulo de erro, acúmulo de responsabilidades, ou de irresponsabilidades, e acaba dando no que deu. Então, general, só para complementar essa pergunta, aquele coronel que está tomando conta de um batalhão, de um tiro de guerra pequeno, e começa a ver 100 pessoas ali na frente, 200 da cidadezinha dele, e perguntando o que é isso, ele deve ter algum tipo de comando que ele busca instrução. Eu adoraria entender qual é a lógica, como é que isso funciona do ponto de vista disciplinar, dentro da própria doutrina do Exército, quando isso acontece nacionalmente e sem grande, como o senhor mesmo disse, grupinhos de pessoas. A gente já sabia que aquilo ali era só bagunça mesmo, que não era o suficiente para representar o povo brasileiro, mas aconteceu no país inteiro. Aquele coronel, quando ele pedia instrução do comando, será que era isso que ele ouvia? Era: olha, a gente não pode fazer nada porque o ministro da Defesa e o presidente não estão fazendo nada? É assim que aquilo ali não era uma aglomeração simples na frente do quartel, como se agora eu tiver uma aglomeração, por exemplo, na frente do quartel. Aquilo ali era um fato político. Organizado. Era um fato político que estava tendo pode não ser formal, mas tinha um amparo político. Aquilo era uma situação política criada, que tinha que ter uma solução política, tinha que ter uma manifestação do nível político, no caso, o presidente da República, o Ministério da Defesa. E tinha um objetivo político, né, general? O objetivo político era o golpe, desde o início. Como golpe, eu tenho as minhas dúvidas, porque não tinha nem organização direito para isso, né? Teve um quebra-quebra, um vandalismo absurdo, mas sem um governo paralelo constituído, alguém Mas tentaram, né? Tentaram, fizeram. Tem alguém vários... se intitulando, né? Como alternativa, etc. E tinha gente, as pessoas acreditavam naquilo. As pessoas acreditavam, aquelas pessoas que estavam ali acreditavam. Tem que fazer uma separação. A prática da vida mostra isso. Você tem uma massa ali de 2, 3 mil pessoas, tem 50 que estão manipulando os outros 1.950. Meu general, só para colocar um comentário para o senhor prosseguir no raciocínio, eu acho que teve todos os sinais sim, né? Quer dizer, se Jair Bolsonaro vai na TV e fala: gente, vamos derrubar, não vamos deixar ninguém assumir, jamais faria isso. Agora, teve minuta de golpe sendo ensaiada para lá e para cá. O ministro da Defesa, ele estava ocupado em tentar derrubar as urnas recebendo o hacker do que em demover mobilização na frente de quartel. Quer dizer,
um monte de iniciativas paralelas que levavam a crer que a ideia era impedir que um novo governo assumisse, ponto. E o seguidor fanático, que o senhor comentou muito bem, fazendo a parte dele. Fazendo a pedindo justamente o golpe. Exato. O seguidor ali, ele acredita naquilo. Teve gente que acredita que a Força Armada é poder moderador, o sujeito acredita naquilo. Alimentaram isso, né? General, o senhor... O eleitor, eu só vou dar um exemplo, o eleitor, ele acredita nisso. Eu, por exemplo, quando era capitão, votei no Caçador de Marajá. Eu acreditava que vinha alguém lá de Alagoas que ia caçar os Marajá. Eu votei. Então, o eleitor... General, as próximas eleições o senhor viaja, tá? O senhor não vota mais, não. O senhor viaja, o senhor não está escolhendo muito bem seus candidatos. Próximas eleições o senhor viaja, não vota. O eleitor tem as crenças dele, né? Agora, nós vamos para um outro patamar. Os agitadores profissionais que conduziram ali, você tem... Não é todo mundo ali que tem a mesma participação nos atos de vandalismo absurdos. General, então, a justiça agora vai selecionar e vai dar a cacetada que cada um merece dentro do que é justo, né?